Irmãos, veio ao nosso coração para essa noite falar sobre relacionamentos saudáveis. E qual é a utilidade disso? Para esse tema, nós observamos aqui Jesus falando de duas coisas importantes na sua oração: sermos unidos e estarmos juntos. Amém, meus irmãos? Ele diz aqui, para que sejam um como nós somos um. E depois, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo. Ser unido e estar junto. Me parece que Jesus revelou aqui nessa oração o segredo de saúde para nossos relacionamentos. Porque quando o nosso relacionamento na igreja é saudável, o que nós queremos? Estar juntos e estar unidos. Mesmo propósito, mesmo objetivo, mesmas estratégias. Tudo isso vai dar realização para o nosso ministério. Eu tenho que reconhecer que os irmãos têm feito um empenho muito grande em favor do reino de Deus. Apesar de toda a onda adversa que vem neste mundo, dominada pelo individualismo, pelo egoísmo e por tantas coisas semelhantes a estas, e que fazem separar, desunir as pessoas. É uma competição em que não se vê o ser ao nosso lado com o seu valor devido. E isso está sendo cada dia mais notório para todos. Então, nós queremos compartilhar com os irmãos alguns textos da Palavra de Deus, nesses minutos, sobre essa maneira maravilhosa de mantermos a nossa comunhão, incentivando este relacionamento saudável. Muito bem, o relacionamento saudável, ele traz coisas que devemos fazer, podemos e devemos fazer, e coisas que devemos evitar. São tanto aspectos positivos como negativos que dão a saúde para os nossos relacionamentos, e digo especialmente, particularmente, no que diz respeito à igreja. Para você entender o que eu estou pretendendo, veja, por exemplo, em João, capítulo 15, o Evangelho, o verso 12. Aqui nós encontramos algo que devemos fazer. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Palavras de Jesus. E talvez alguém, quando passa por esse texto, diz: mas pastor, eu tenho uma dificuldade para realizar isso neste texto bíblico. Eu não recebi o dom do amor. Eu não tenho esse dom. E a pessoa então se confunde. Porque Jesus não disse: o dom sobre vocês é este. Não, ele diz: o meu mandamento é este. Amém, meus irmãos? Não é uma questão de uma alternativa, de uma opção, de uma escolha nossa, não é? A ordem, o mandamento do Senhor é amar uns aos outros. E esta expressão, uns aos outros, alguém contou que há mais de 30 delas na palavra de Deus. Mais de 30 delas. E essa expressão, uns aos outros, fala exatamente dessa condição de ser recíproco, de fazer uma troca, um intercâmbio, em receber de alguém certas condições e oferecer para este as mesmas condições. É uma troca, uns aos outros. Eu preciso passar a alguém e alguém há de passar a mim qualidades, ações, práticas
que vão facilitar, alimentar, favorecer o nosso relacionamento. Porque, repito o que disse agora há pouco, naturalmente nós queremos ficar cuidando de nossa própria vida. É difícil para nós nos envolvermos com a vida dos outros. A matéria que eu trago aqui nessa noite para os irmãos, ela pode ser vivida com mais facilidade quando nós temos ajuntamentos pequenos grupos, e quando nós temos um discipulado para realizar. Na outra situação, de grandes ajuntamentos, o máximo que fazemos quando chegamos num culto como esse, é dizer para o irmão: como é que vai, irmão? E ele diz: tudo bem. E você diz: tudo bem também. Amém, Pai do Senhor, Deus te abençoe. Esta saudação tem um valor, mas ela é insuficiente para transmitir saúde em um relacionamento. Então, o relacionamento, o estreitamento, a aproximação de pessoas, é que vai dar para nós as condições que precisamos para manifestar mais o reino de Deus na nossa vida. E aquilo que vamos oferecer aos irmãos que entrarem em contato conosco, e nós com eles, também vai ser importante para a realização deles. É uma troca. Do que eu pretendo falar aqui essa noite é dessa mútua relação de troca de valores entre nós. Quantos agradecem o Senhor? Amém, irmãos? Então, aqui está uma coisa a fazer. O meu mandamento é este. Mas agora, por exemplo, uma coisa a evitar. Gálatas 5:26. Depois teremos uma sucessão de exemplos. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Paulo escreve aos Gálatas, dizendo que a irritação, a inveja, não contribui para a realização pessoal, espiritual, ministerial de ninguém. Por isso, ele está aqui lembrando aos irmãos para não buscarmos vanglórias, ter esta cobiça. Não é esta a nossa visão, nosso objetivo. Amém, irmãos? E como que algumas pessoas vão em busca dessas vanglórias? Através da irritação, da provocação e da inveja. São coisas que não compensam. Aliás, se tem um pecado que não compensa, é a inveja, não é? Porque você sofre por não ter o que o outro tem, ou o que você pensa que ele tem. E o outro nem está sabendo do seu sofrimento. Então, não ser invejoso, não ser irritante, contribui para dar saúde no nosso relacionamento. Você pode louvar a Deus por isso? Ou seja, o que nós estamos vendo com textos como este e muitos outros, conforme acabo de dizer, é que a gente tem que buscar quais as indicações da palavra de Deus para dar saúde aos nossos relacionamentos. Porque senão nós só vamos ficar convivendo em nosso ato de congregar e não crescemos. Nós precisamos crescer, irmãos. E Deus nos colocou exatamente ao lado da pessoa que está aí do seu lado agora. Bendito seja o nome do Senhor. Para que a gente fique melhor, seja melhor. Louvado seja Deus. Então, eu vou citar nessa noite e depois adentraremos estas coisas. Vejam só algumas práticas importantes. Eu já citei o amor. Outra delas, aceitar a outra pessoa, aconselhar outra pessoa, carregar o fardo de alguém, confessar o erro a alguém,
conversar com alguém, uma coisa tão simples, cuidar, edificar, ensinar, encorajar, até mesmo hospedar alguém, orar por alguém, perdoar, sujeitar-se a alguém, suportar alguém. Bendito seja o nome do Senhor. Falei de coisas positivas, mas me deixe falar de 5 delas negativas. Não falar mal de alguém, não invejar, não mentir. Mas tem crente que mente, eu sou testemunha disso. Não mentir, não se queixar, não provocar. Bendito é o nome do Senhor. Eu devo ter acabado de citar 20 práticas, entre positivas e negativas, que devem estar presentes na nossa vida. Então, meus irmãos, o relacionamento saudável vai contribuir para o nosso ministério. E o que é um ministério, na verdade? É essa diversidade de atividades que Deus dá para cada um de nós. Porque não somos iguais, somos diferentes nas nossas paixões, nas nossas atividades, na maneira de realizar a atividade, somos diferentes. Então, estes ministérios, todos que eu vou citar agora, todos podem ser beneficiados quando os que participam desses ministérios, têm um relacionamento saudável. Quer ouvir só? Preste atenção. Alguns desses ministérios que funcionam na igreja. Vou dizer, oração, escola dominical, adoração pela música ou pelo canto, o aconselhamento, a liderança e administração, a diaconia, a evangelização, a integração, o discipulado, a ação social. Para não estender a lista, são alguns deles, alguns desses serviços que praticamos na vida da igreja. Mas para praticar de modo bem sucedido e com bastante êxito e com satisfação de realizar aquele ministério e dizer, eu estou satisfeito, estou satisfeito com Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Mas devemos também cantar, estou satisfeito com a igreja, com o ministério, com aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Para essa satisfação ser uma realidade, para você ter o contentamento que alimenta, que abastece ainda mais o seu caminho, você precisa de saúde nos seus relacionamentos. Imagine participar de uma reunião de oração onde impera a inveja, a intriga, a mentira, o mal falar um do outro. Imagine, que reunião de oração é essa? Não é? E isso eu posso me referir a qualquer um desses ministérios. E nós formos evangelizar, vamos integrar alguém, vamos discipular alguém, e de repente a nossa ação, a nossa prática vai causar mais dano do que resultado, vai causar mais prejuízo do que a glória de Deus, e nós não queremos isso, amém, meus irmãos? Então me propus essa noite a apenas citar 5 deles, para já encerrar, não vou ser demorado mesmo. O primeiro que nós acabamos de dizer, de citar, é o mandamento de amar, não é? Então veja outro texto sobre isso, em Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É uma maneira de amar. Quando a gente honra, tem prazer de honrar alguém, isso também é uma manifestação amorosa. Nós preferimos ser honrados do que honrar. Essa é a nossa dificuldade. Preferimos ser honrados, sermos lembrados, do que honrar e do que lembrar. Então, ouça bem com atenção isso que disse Paulo. Mas não só Paulo. Olha só o que disse Pedro sobre este
assunto do amor. 1 de Pedro 4:8. Sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Você pode agradecer a Deus por isso? Foi o que experimentou Pedro na sua própria vida. Quando, tendo negado o Senhor, foi por ele lembrado, para que estivesse naquela reunião na Galileia. E por isso, Pedro pôde dar testemunho e escrever que o amor cobre uma multidão de pecados. Alguém pode ter falhado com você, alguém pode ter errado por você, alguém pode até ter arrancado a sua orelha, mas Jesus está por perto e vai colocar a orelha no lugar. Você pode agradecer a Deus por isso? É Jesus que está por perto. As pessoas pensam que ao nos fazer mal, estão nos destruindo, mas não vão destruir, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Bendito seja o nome do Senhor. Então, a prática do amor é aquela que vai resultar em aquecer a cabeça de alguém, não é? Amontoar brasas sobre a cabeça de alguém, porque ele fez o mal e pensou que ia receber o mal de volta. Mas, irmãos, a verdade é a seguinte: nós temos várias maneiras de pagar. Eu posso pagar o mal com o mal, qualquer um sabe fazer isso. Eu posso pagar o bem com o bem, isso também eu posso aprender a fazer. Eu posso também, irmãos, pagar o bem com o mal, isso é do diabo. Mas eu posso ser de Deus, pagar o mal com o bem. Você pode glorificar o Senhor? Amém? Então, aí diz Pedro que ardente amor produz este resultado. A segunda prática, vou ser bem breve: aceitar uns aos outros. Veja aí Romanos 15:7. Ele diz: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Quem a gente pensa que era, ou que é, que pode excluir uma pessoa do acolhimento, de ser bem recebido? Quem nós pensamos que somos? Nós temos que só lembrar o seguinte: quem a gente era? Pecador e, mais do que isso, inimigos de Deus. Mas Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Você pode agradecer o Senhor? Amém, irmãos? Então, receber, acolher, aceitar outra pessoa. O reino de Deus não vai ser construído só através de você. Outros precisarão estar nesta construção. E esta pessoa que está chegando diferente, não pensa como você, certamente Deus colocou aí para você ver a maravilha do que Deus faz. Bendito seja o nome do Senhor. Procure aceitar melhor. Recebei-vos uns aos outros. Ora aí, a mutualidade, a reciprocidade, a boa vontade de fazer com o outro o que você espera que o outro também faça com você. Disse Jesus que a regra áurea é essa: tudo quanto vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Esta é a lei e os profetas. Terceira prática: cuidando uns dos outros. 1 Coríntios 12, 24 e 25. Comentário pequeno, irmãos. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Paulo falando da diversidade do corpo. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Quantos agradecem a Deus? Ter igual cuidado uns dos outros não quer dizer frontalmente contrário a preferidos. Você não pode ter preferidos, porque o Senhor amou a todos igualmente.
E nós temos que ser semelhantes ao nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Então, tenham os membros igual cuidado uns dos outros. A igreja de Corinto, já tem sido falado aqui na igreja, sofria pela separação social que havia dos mais ricos dos mais pobres. Até para o momento da ceia, Paulo teve que colocar ordem naquilo, porque os mais ricos e mais abastados, na casa deles acontecia a reunião da igreja. Não era como assim, um templo na rua Cônigo Tobias 168, era na casa dos mais nobres. E os mais nobres não tinham que ficar trabalhando até tarde, então eles comiam, eles se confraternizavam, e daqui a pouquinho chegavam os irmãozinhos mais humildes, que passaram o dia todo trabalhando. Quando eles chegavam, não tinha nem o que comer. Então Paulo disse, vamos pôr ordem nisso. Uns comem, outros passam fome. Não, esperai uns pelos outros. Bendito seja o nome do Senhor, tendo cuidado uns dos outros. É assim que deve funcionar a igreja. Não pode ter aqui preferidos de forma alguma. Penúltimo, sujeitando-nos uns aos outros. Veja aí Efésios 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Quando Paulo escreve esse capítulo 5, verso 21, ele estava dentro de um contexto preparando para falar da harmonia na vida conjugal, não é? Da relação entre homem, mulher, marido e esposa. Mas isso serve perfeitamente para nosso relacionamento como igreja, porque alguns vieram antes, outros vêm depois, e não há nada demais de nós nos colocarmos em sujeição a alguém que veio antes de nós, que está sobre nós, não por causa da sua idade ou qualquer coisa assim, mas foi do agrado de Deus que A estivesse agora conduzindo, liderando, dirigindo o B. E o B deve compreender isso e sujeitar-se a isso, porque assim ele dará exemplo quando vier o C, o D, o E, o F e assim por diante. Essa sujeição é uma prática maravilhosa, irmãos, e é um bom exemplo para dar na vida da igreja. Há muitas dificuldades para se manter uma lealdade. Uma delas é a distância. Alguém é só leal quando está perto. A distância, mais longe, faz essa lealdade terminar. Outros são leais enquanto tem favores, enquanto tem benefícios. Mas quando recebe o primeiro não, a lealdade desaparece. Então, e ainda outros com o tempo. No primeiro mês, no sexto mês, no primeiro ano, no terceiro ano. Mas quem sabe a extensão do tempo vai mitigando, terminando, esgotando a lealdade. Os adversários da lealdade, então, são o tempo, são as dificuldades. Os adversários da lealdade são todas essas coisas que nós colocamos. Por isso, irmãos, vamos nos sujeitar uns aos outros, porque Deus se agrada disso. Você pode louvar o Senhor, amém, irmãos? Não sem causa, Jesus toma uma bacia e uma toalha na noite em que foi traído. Grande exemplo para nós. E por último, Efésios 4, verso 1 e 2, para terminar. Terminou o tempo, não terminou o assunto. Passando para vocês aqui 5 dessas coisas, dessas práticas. Efésios 4, 1 e 2. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Quantos agradecem a Deus?
Que capítulo maravilhoso é esse? Efésios, que livro é esse? Maravilhoso. Ele aqui não se identifica o apóstolo do Senhor. Não, eu sou o preso do Senhor. Ele não se impõe com esta verdadeira identificação, apóstolo. Não, rogo-vos, eu rogo, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Valorizar a nossa chamada, quem a gente era, de onde a gente veio, de onde foi que Deus te tirou. Bendito é o nome do Senhor. Você tem coragem de perguntar para o irmão aí? Deus te tirou de onde, irmão? E te trouxe para a sua casa. Você pode glorificar a Deus por isso? A gente tem que lembrar disso e andar digno desta vocação. E esta vocação nos remete para quem? A quem nos chamou. Quem foi que nos chamou? O nome dele é Jesus. Bendito seja o Senhor. E diz aí, com que foste chamados? E por que foi Jesus? Com toda humildade e mansidão. Quando ele pensou em falar sobre quem é que nos chamou, com a primeira qualidade que ele cita, as qualidades de Jesus: manso e humilde de coração, com toda a mansidão e humildade, com longanimidade, quer dizer, uma paciência. Irmão, Deus tem tido paciência com a gente. Diga aí para esse irmão do seu lado: Deus tem paciência com você, hein? Bendito seja o nome do Senhor. Uma paciência grandíssima. E a gente não tem paciência com os outros. Tenha paciência, meu prezado irmão, porque o Senhor teve paciência conosco. E termina assim: suportando-vos uns aos outros em amor. E aí eu encontrei duas versões para o verbo suportar. Uma delas é tolerando, do tipo assim, tem que suportar, fazer o quê, né? Tem que aguentar esse irmão. Então, a maioria pensa nisso. Mas existe uma tradução deste verbo grego que não é tolerar. Não é suportar nesse sentido de aguentar. Não, é suportar no sentido de sustentar. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem que ter a paciência, a longanimidade, a humildade do Senhor para sustentar este irmão que Deus colocou do seu lado. Você pode bendizer o Senhor por isso? É claro, meus irmãos, que tem gente que exige mais paciência do que outro, não é verdade? Você tem que chegar com aquela carreta de paciência, porque tem gente que abusa da paciência. Mas não falta paciência em Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? Disseram, eu nunca tinha visto essa, não tinha ouvido isso, que quando Martinho Lutero era tentado, sabe como é que ele resistia à tentação? Achei interessante isso. Quando vinha a tentação, Martinho Lutero, dizem, né? Está até em latim, mas eu não sei falar em latim. Malemar em português. Então, Lutero diz assim: sou cristão. Amém. Glória a Deus. Então, essa palavra de dizer para o tentador, eu sou um cristão, envolve tudo. Porque a sua força não vem de você, vem de Cristo. Vem do Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso? E se você é um cristão, então que eles provoquem, que eles abusem, que eles te ofendam, que eles façam o que quiser. Aqui tem um cristão, nascido de novo, feito nova criatura em Cristo Jesus. Irmãos, eu tenho certeza, tenho convicção, que se a gente tiver essas práticas na nossa vida, nós teremos um relacionamento com saúde. Todos os ministérios onde Deus nos colocar irão bem, porque sabemos do individualismo, dos conflitos e da carne.
não é? E da carne. Meu saudoso sogro, eu termino com isso, pastor Joel Valadares, ele dizia: irmãos, o crente tem que andar no Espírito, porque quando anda na carne é uma desgraça. E aí ele acrescentava, não está na Bíblia não, isso é pensamento dele, né? Ele dizia: e a carne pentecostal cheira mal, hein? Cuidado! Então, quando a carne é uma obra mais ainda realizada por um crente pentecostal, fica pior. Você fala assim: mas não é possível que esse irmão é crente, não é possível que esse irmão fala em língua estranha, não é possível que esse irmão é tão cheio da graça de Deus. Mas quando entra na carne, sai da frente. Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor nosso Deus. Que o bom Deus dê a todos vocês um mês maravilhoso fazendo a obra do Senhor. Amém. Esse aí foi meu amigo que falou agora. Glória a Deus. Deus te abençoe, viu? Deus abençoe. Que o bom Deus continue trabalhando em nossas vidas. Vem alguém aqui essa noite, precisa receber a oração, está doente, está enfermo, está com uma dificuldade. Está aqui João Paulo e outros, que é da equipe de elite mesmo. Esse aí ora e acabou, não tem mais problema. Tem alguém? Tem alguém que quer vir aqui à frente? Muito bem, se você não vem hoje, então vem sexta-feira. Glória a Deus. Vamos orar. Tem alguém do seu lado? Ore por esse irmão agora. Peça a bênção de Deus sobre ele. Glória a Deus. Diga aí para esse irmão: tenha paciência comigo, irmão. Tenha paciência. Glória a Deus. Esqueci da ceia. Ainda bem que tem pastor aqui do meu lado. Aqueles que não tomaram a ceia, venham aqui à frente. Os que não tomaram a ceia e vieram para isso, venham aqui, por gentileza. Quem é? Quem é? Pode vir. Pode vir já. Isso. Eu identifiquei que não são tantos. Terminada essa oração, eu vou participar, vou ministrar a ceia com vocês. Pode vir. Vamos orar uns pelos outros. Senhor da igreja, nós agradecemos mais uma vez, reunir os teus filhos nessa noite. Pedimos a tua bênção sobre o teu servo, sobre tua serva, sobre cada família, sobre a congregação, sobre seus dirigentes, seus auxiliares. Bom Deus, nosso Pai, que haja saúde em nossos relacionamentos, que haja, Senhor, boa vontade, amor, paciência, humildade, mansidão, longanimidade. Tu és o nosso Deus. Prospera esta obra em Pindamonhangaba, em todo este campo. Assim oramos e assim agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Dê um abraço no seu irmão. Deus a todos abençoe. Se você quer uma gravata, passe lá na recepção. Eu vou orar agora com vocês. Se identifique aí, quem é que vai tomar a ceia? Muito bem. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Pastor Walter, quero agradecer pelo pão, por gentileza. Vai lá, seja diácono do pastor Walter, vai lá, põe para ele lá. Oremos. Senhor, estamos aqui apresentando este pão que simboliza o teu corpo, que por nós foi partido na cruz do Calvário. Dá a tua bênção e a tua graça àqueles irmãos que estarão participando neste momento, Senhor, para que haja vigor, Senhor, para que haja saúde na sua alma, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Muito bem. Podem tomar os seus assentos, por gentileza.
Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Nos coloquemos de pé mais uma vez. Todos participaram do pão? Depois de cear, tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Bebei dele em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Oremos pelo cálice. Senhor, apresentamos a Ti este cálice, que simboliza o Teu sangue que por nós foi derramado na cruz do Calvário. Dá-nos a Tua graça, a Tua bênção, que sirva de saúde para nós, Senhor. Para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que não alvazão, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve seria. Todos participaram? Oremos então para agradecer. Bondoso Deus, te agradecemos essa oportunidade que o Senhor nos entregou para renovar a nossa comunhão com o Senhor, com a igreja. Abençoe a vida dos teus filhos, teus servos. Assim pedimos, Eterno, e agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Deus abençoe os irmãos.